Amores! Olá, a tia Lorena está aqui mais uma vez para gravar uma aula para o 5º ano. Nossa aula de hoje é arte, tá certo? Nós vamos dar continuidade, né, o nosso módulo 1, só que hoje a gente vai falar de algo diferente, fotografia. É interessante que o nosso módulo 2, ele faz um paralelo, fotografia e câmera. Então isso é muito legal, né? Porque os dois estão o quê? Juntos. É interessante também que a tia Lorena vai ressaltar algumas partes do cinema, né? E vamos ver a importância que se tem. No começo do nosso capítulo, tem a imagem de uma câmera. Eu acho que você já percebeu que é uma câmera antiga, né, gente? Não é à toa que eu acho que utilizava essas câmeras nos cinemas antigos, né? Hoje a gente não tem, a gente tem câmeras mais modernas. Mas aqui a gente tem uma espécie de uma câmera, ok? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo. Capítulo 1, fotografia. Neste capítulo, você vai aprender a relação entre a fotografia e o cinema. Vai descobrir também os experimentos sobre a projeção da imagem, que existe na arte há muito tempo. A gente vai falar um pouco, né, sobre a fotografia, por quê? Porque fotografia é uma arte. Não é exatamente você faz com a mão, mas você utiliza um objeto, uma máquina, né, para que aquilo seja feito, né? Precisa de técnicas, não é qualquer pessoa que pode pegar uma máquina e dizer que é fotógrafo. Vamos lá, conversa vai. Observe a máquina da imagem de abertura, a gente já fez isso. Você já viu uma dessas antes? Sabe para que ela serve? Gente, ela serve para quê? Será que ela serve para filmar ou tirar foto? Tia, como é que eu vou saber? Você vai saber aí em casa. Procura lá no Google. Para que serve uma máquina dessa? Será que serve só para filmar? Vou contar com vocês. Conversa vem. Observem a imagem da máquina da página anterior e escreva a seguir qual é a função dela. Gente, coloque lá no Google e tente saber qual é a função dessa máquina antiga. Eu tenho certeza que você vai tirar de primeira, você vai descobrir. Não precisa escrever tudo, tá? Escreva as funções dela, que aqui nesse conversa vem. Antes de o cinema existir, vamos ver o que é que tinha bem antes do cinema. Na pré-história, a humanidade registrava fatos do meio em que estava inserida, de forma de pintura, inscrições rupestres, que produziam narrativas no meio de imagens. Gente, aqui nós temos uma. Inclusive, a gente já fez até isso na nossa aula de artes. Lembra das nossas pinturas rupestres? Né? É interessante porque isso aqui era feito aonde? Nas cavernas. Por quem? Por primatas. Né? Por volta de 500 a.C., na China, olha aqui, gente, que interessante. Surgiram formas artísticas com eventos e narrativas que projetam sombras de figuras humanas. Eu acho que vocês já viram, né? A forma de fazer sombras. Tia Lorena, como assim? Se você olhar aqui para o meu data show, você consegue ver o meu dedo, não é isso? E se eu fizer assim? Ó. Né? E assim, ó. Será que parece um pássaro? Então é a forma de antigamente. Era a forma do cinema, né? Era a expressão através de figuras na sombra. Vou continuar aqui um pouquinho. Dessa forma, surgiu o tradicional teatro de sombra chinês. A Lorena vai já falar um pouquinho sobre ele. Que contava as aventuras de guerreiros poderosos e seres fantásticos. No século XVI, durante o Renascimento, o físico, olha aqui, ó. João Bautista della Porta inventou a câmera escura. Tia, por que essa câmera escura ela teve essa repercussão inteira? Esse objeto projetava imagens e foi muito utilizado pelos pintores da época, como Leonardo da Vinci, tendo como importante a pintura para a invenção da fotografia. Gente, tudo começou através da câmera escura. É interessante, né? Tem até alguns vídeos, a tia Lorena pode até colocar lá no nosso grupo, alguns vídeos que retratam como fazer uma câmera escura, tá certo? Aqui no Brincando tem o seguinte, para você pegar uma lanterna e fazer como a tia Lorena fez, através da sombra, tá bom? Primeiro, por que a tia Lorena vai desafiar? Porque eu vou colocar lá no nosso grupo 3 animais que vocês terão que fazer no teatro de sombras, ok? Página 258. Gente, lá no começo tem o RA. Tia, como é que eu olho o RA? Você vai pegar a tela lá do seu celular, né? Coloca no SAI digital, no SAI RA, no aplicativo, abre, coloca lá na página e já vai aparecer, ok? Vai aparecer um pouco sobre a câmera escura. Aqui eu tenho uma espécie dela, ó. Aqui é a primeira e aqui é a segunda. São câmeras antigas. Vamos lá. Há 2 modelos de câmeras escuras, as quais estão apresentadas na imagem. Eu tenho a primeira e a segunda, você já sabe disso. A câmera escura 1, que é essa aqui, é uma caixa de paredes escuras, ou seja, todas pretas.
em que um pequeno orifício é feito em uma de suas faces. Na parte oposta, ó, ok? Aqui é o orifício. Na parte oposta do orifício, dentro da caixa, é colocado um papel fotossíntese. Tia, esse fotossensível, eu posso encontrar onde? Você pode encontrar na papelaria, porém, você vai encontrar o papel vegetal, que é a mesma coisa, na qual a imagem é gravada. Quando um objeto é colocado na frente desse orifício, sua imagem forma uma forma invertida, ou seja, quando você coloca de frente, você vai ver ao contrário, ok? A câmera escura 2 possui um sistema de funcionamento parecido com a da câmera 1, mas em vez da imagem ser projetada no fundo da caixa, existe um espelho de parede, oposta no orifício e um vidro na parte de cima da caixa que é possível desenhar. Gente, a gente já sabe disso. Papel fotossíntese está dizendo aqui, ó, papel que é gravado através da luz. Pode ser o papel vegetal, ok? Aqui embaixo vai ser o primeiro movimento que a tia Lorena vai falar, que vai dar continuidade ao nosso dever de casa. Preste atenção. Muitos foram os experimentos e as invenções de criar ilusão no movimento usado apenas por imagens. Nós temos o fenacistoscópio. Tia Lorena, por quê? É uma espécie de microscópio, é uma espécie de estetoscópio, é uma espécie de quê? Você vai ver um pouquinho sobre ele e em casa você vai procurar mais. Tia Lorena vai dizer como. Vamos lá. Uma dessas invenções foi o fenacistoscópio, criado por Joseph Plantel em 1829 e 32, que consiste em um disco com uma sequência de 10 imagens, uma em cada ranha do disco, com pequenas variações de movimento. Vocês estão vendo aqui, ó? É a mesma imagem com movimentos diferentes, ok? Continuando. Quando o disco era girado em frente ao espelho, ao olhar, se fixava uma das ranhuras. Criava-se uma ilusão em que a imagem estava em movimento. Repetindo. É a mesma imagem, porém com movimentos diferentes. Então, quando você girava lá no espelho, a imagem parecia que estava andando, que estava dançando, tá certo? Então, aqui é o nosso dever de casa. Tia Lorena vai estar colocando lá o que é o dever de casa e vai contar com vocês, se vocês vão procurar saber um pouco mais sobre a história do fenacistoscópio, ok? Por hoje, nossa aula termina. Confio em vocês. Na próxima. Beijo!